Olá, eu sou a Fernanda, estou aqui com a Sária Valdevina. Nós somos acadêmicas de enfermagem e hoje, dentro da disciplina de urgência e emergência, vamos falar com vocês um pouco sobre crise hipertensiva. Não tem como falar sobre crise hipertensiva sem falar da fisiopatologia da hipertensão arterial isquêmica. Se trata de uma doença crônica, não transmissível, que ela é definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento, seja com medicação ou não, são superiores aos riscos. Trata-se de uma condição multifatorial, depende de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais. Ele é caracterizado pela elevação da pressão arterial, onde a pressão sistólica ela é maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e a diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. E deve ser ferida pelo menos 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes, na ausência do uso de medicações antihipertensivas. É aconselhável também, quando possível, fazer validação dessas medidas, confirmar através da avaliação fora do consultório, seja no SF, seja em casa, seja até mesmo através da automedida da pressão. De forma geral, existem 2 mecanismos que podem desempenhar os papéis centrais na fisiopatogênese da hipertensão arterial. O primeiro trata-se de desequilíbrio no sistema de autorregulação do leito vascular. Vai acontecer a redução da pressão de perfusão, assim vai diminuir o fluxo sanguíneo, o que vai causar uma resistência vascular. Assim vai originar um estresse mecânico e vai levar a uma lesão endotelial. No segundo mecanismo, é através da ativação do sistema renina-angiotensina, o que vai levar a uma maior vasoconstrição, vai produzir um ciclo vicioso de lesão endotelial e de necrose fibrinoide das arteríolas e, subsequentemente, vai acontecer a isquemia. A lesão vascular, ela vai provocar a deposição também de plaquetas e fibrina, que vai caracterizar também um estado protrombótico. E posterior à isquemia, resulta também a estimulação de liberação de mais substâncias vasoativas, que vai criar um ciclo vicioso de lesão nos vasos. A crise hipertensiva é o que, então? Nada mais é de que um evento agudo da hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela tem uma relação muito alta com doenças vasculares a longo prazo, e ela pode ter complicações crônicas e agudas, sendo a crise hipertensiva, uma delas. E qual o nível pressórico que causa uma crise? Como a gente já disse anteriormente, 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ela pode ser uma emergência hipertensiva, uma urgência hipertensiva ou uma pseudocrise hipertensiva. A gente vai falar separadamente delas. Na urgência hipertensiva, acontece o aumento dos níveis de pressão arterial. Pode ser uma primeira vez, pode ser uma descompensação, e geralmente ela não apresenta sintomas e nem traz riscos para esse paciente. Então, o médico recomenda apenas o uso de antihipertensivos, para regular essa pressão, e pode ser feito em casa mesmo. No caso da emergência hipertensiva, é verificado o aumento súbito da pressão arterial, que vem associada à lesão de algum órgão-alvo, e pode estar relacionada com situações graves, como infarto agudo no miocárdio, acidente vascular cerebral hemorrágico ou dissecação da aorta. Nesse caso, é importante que o paciente fique internado, preferencialmente em UTI, para que sinais e sintomas sejam monitorados e que a pressão seja normalizada em até 1 hora. Geralmente é com o uso de medicamentos via endovenosa para evitar complicações e ter mais eficácia. Val agora vai explicar para vocês sobre a pseudocrise. Então, são situações nas quais o aumento acentuado da PA é desencadeado por dores, como cólica, cefaleia, fibromialgia, desconforto. Então, tontura, mal-estar, ansiedade, abandono do tratamento ou por associação desses fatores. Esse grupo de pacientes é provavelmente o responsável pela maior procura por um pronto-socorro, com a PA acentuadamente elevada. Esse paciente deve receber sintomáticos, analgésicos, antivertiginosos, benzodiazepínicos e não antihipertensivos. Sintomas. Então, apresenta dor de cabeça, dor torácica grave no início agudo, a localização quase sempre anterior
né, irradiando-se frequentemente para o dorso e algumas vezes para o abdômen. Então, sintomas adrenérgicos, então apresenta palidez, sudorese intensa, taquicardíaca e outros sintomas como síncopes, de sintomas neurológicos focais, sinais de isquemia em outros órgãos, insuficiência cardíaca, tamponamento cardíaco e paraplegias sugerem já uma complicação da dessecção, né? Diagnóstico. Vamos falar agora do diagnóstico. Uhum. Então, tem que investigar, né, a duração e a gravidade da hipertensão, né, previamente existente, presença de lesão prévia nos órgãos-alvo, insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença cerebrovascular, se há uso de medicações antihipertensivas, grau de aderência ao tratamento e controle da PA, uso de outras substâncias, né, como várias drogas, né, ilícitas, né, bebida, cocaína, enfim. Presença de sintomas específicos, sugerindo comprometimento de órgãos-alvo, dor torácica, isquemia, miocardia, dissecção da aorta, dorsalgia ou lombalgia. Então, dissecção da aorta, dispneia, insuficiência cardíaca, entre outros. Então, exame físico, né, e aferir a PA nos dois braços, né, hipertensão arterial sistêmica, na abordagem inicial, então, aferir a PA com o paciente deitado e pé, se possível, né, os pulsos devem ser verificados em membros superiores e inferiores, né, procurar sinais de insuficiência cardíaca, por exemplo, né, taquipneia, crepitações pulmonares, né, e procurar sinais de dissecção da aorta, por exemplo, como pulso assimétrico, medidas significativamente diferentes, né, da PA dos dois braços, sopro cardíaco e abdominais, massas palpáveis, pulsantes, perdão. No exame neurológico, avaliar o nível de consciência, né, e orientação, sinais de irritação, meningia, no campo visual e sinais neurológicos focais, além de exames de fundo de olho, que é muito importante. Epidemiologia. Então, a crise hipertensiva, ela responde por 0,45% e 0,59% de todos os atendimentos de emergência hospitalar. Então, a emergência hipertensiva por 25% de todos os casos das crises. O acidente vascular encefálico isquêmico, o edema agudo de pulmão, são situações mais encontradas nas emergências hipertensivas. E é condição clínica iniciada descrescentemente nas últimas décadas. A letalidade da emergência hipertensiva, caso não tratada, é aproximadamente de 80% ao final de um ano, de um ano, e 739 é o tratamento antihipertensivo afetivo, associa-se a melhor substancial em seu prognóstico, e 740 a sobrevida de até 5 anos é maior em indivíduo com urgência hipertensiva do que com emergência hipertensiva. Ok? Vamos falar agora um pouco aqui sobre a classificação das emergências hipertensivas, né? Elas podem ser cerebrovasculares, podem ser também cardiocirculatórias, podem ser renais, além de por doses excessivas de drogas ilícitas, né? E por complicações de hipertensão na gestação, como eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Aqui nós temos um mapa mental sobre crise hipertensiva, só para a gente relembrar.
Ela pode ser uma pseudocrise, uma urgência hipertensiva ou uma emergência hipertensiva. Na emergência hipertensiva, o tratamento é intravenoso, a lesão no órgão-alvo, tem sintomas, né? Na urgência hipertensiva, o tratamento é oral, não tem lesão nos órgãos-alvos, e o tratamento pode ser feito de via oral e em casa. Na pseudocrise é tratado os sintomas, não é tratada a hipertensão em si, né? E a gente tenta tratar a causa do problema e descobrir o que está causando essa crise. Sara? Bom, então vou falar sobre os exames complementares. Esses exames os gerais que são pedidos para a detecção de uma crise hipertensiva, que é o hemograma, eletrólito, função renal, glicemia, urina tipo 1, eletrocardiograma e radiografia de tórax. Esses exames que eu vou falar agora, eles são mais específicos para a detecção do órgão-alvo que foi acometido, né? Que são marcadores de necrose do miocárdio, marcadores de hemólise, gasometria arterial, tomografia de crânio, punção licórica, ecocardiografia transtorácica, ecocardiografia transesofágica e outros exames. O tratamento da urgência hipertensiva, ele é oral. Lembrando que a urgência hipertensiva, ele não vai afetar os órgãos-alvos, né? Então, o tratamento indica-se a captopril e a clonidina. E o captopril, ele é na dose de 25 a 50 miligramas e tem seu pico máximo de ação de 60 a 90 minutos. E a clonidina, ele é de 30 a 60 minutos e a dose é de 0,100 a 0,200 miligramas. O tratamento da emergência hipertensiva, ele é intravenoso, e os indivíduos devem ser admitidos, preferencialmente nas UTIs, tratando com antihipertensivos e monitorados cuidadosamente durante a terapia para evitar a hipotensão, né? E as recomendações são que a PA deve estar 25% menor na primeira hora, a PA de 160 por 100 ou 110 milímetros por mercúrio nas próximas 2 a 6 horas, e PA de 135 por 85 milímetros de mercúrio das 24 a 48 horas. Entretanto, as emergências hipertensivas elas devem ser abordadas considerando o sistema ou o órgão-alvo que pode ser acometido. As abordagens não farmacológicas são aquelas abordagens de praxe mesmo, que já conhecemos, que é modificação do estilo de vida, redução do peso, redução do consumo de bebidas alcoólicas, redução de sal, de sódio, exercício físico regular, principalmente alguns de baixo impacto. E foi constatado que uma dieta DASH, que ela é rica em frutas e vegetais e derivados de leite, com baixo teor de gordura, diminui as pressões elevadas. Esse estudo DASH é um estudo norte-americano. Prevenção. Então, praticar atividades físicas todos os dias, isso é muito importante, né? Mantenha o peso ideal, evita obesidade, adote alimentação saudável, pouco sal, e mais fruta, verduras e legumes, reduza o consumo do álcool, né? Se possível, não beba, né? Abandone o cigarro, nunca pare o tratamento, é para a vida toda, né? Siga orientações do seu médico ou profissional de saúde, evite estresse e tenha um tempo para a família e os amigos, né? Os cuidados de enfermagem, então, são monitorar os sinais vitais, avaliar e acompanhar os valores da PA, coletar exames, realizar eletrocardiograma, encaminhar a radiografia de tórax, realizar controle de diurese, garantir repouso e manter a cabeceira da cama elevada. Acompanhar resultados de exames laboratoriais, monitorar paciente,
encaminhar paciente à UTI, registrar e documentar os cuidados prestados, orientar o paciente quanto aos sinais e sintomas das crises hipertensivas e complicações tardias, orientar o paciente sobre a importância da adesão ao tratamento para hipertensão arterial, orientar o paciente quanto à monitorização residencial da pressão arterial, orientar o paciente quanto à adoção de hábitos de vida saudáveis e orientar o paciente quanto ao acompanhamento ambulatorial em longo prazo. Lembrando só rapidamente que esses cuidados podem ser feitos tanto durante uma crise, né, quanto também na estratégia da saúde da família. Por isso que é importante conhecer quem são os nossos pacientes, quem são esses hipertensos, né, da nossa região, e fazer educação em saúde e tentar captar eles para que eles não abandonem o tratamento. Aí vamos falar um pouquinho sobre a sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAI. Os diagnósticos, então, estabelecidos foram a troca de gases prejudicada relacionada à crise hipertensiva, evidenciada pela taquicardia, risco de débito cardíaco diminuído relacionado à crise hipertensiva, risco de perfusão tisular diminuído relacionado à suscetibilidade a uma redução na circulação cardíaca. Foi colocada a imagem desse coração aqui para a gente ver as trocas gasosas que elas podem ser prejudicadas de acordo com a lesão do órgão-alvo. Risco de perfusão tisular cerebral diminuída, evidenciada a crise hipertensiva e suscetibilidade a uma redução na circulação do tecido cerebral, que pode comprometer a saúde. Risco de confusão aguda, evidenciada a crise hipertensiva e a suscetibilidade a distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção que surgem em um período de tempo breve e que podem comprometer a saúde. A SAI possui os principais objetivos e metas para o cliente, incluem a compreensão do seu processo patológico e seu tratamento, e a participação em um programa de autocuidado e a ausência de complicações. Isso daqui enquadra no que a Fernanda disse sobre as unidades básicas de saúde e a captação do paciente. As prescrições: medir a pressão arterial, avaliar os sinais e sintomas que indicam lesão do órgão-alvo, investigar a ocorrência de qualquer apneia obstrutiva do sono, observar a frequência, o ritmo e a característica da pulsação apical e periférica, avaliar a extensão com que a hipertensão afetou o cliente em nível pessoal, social ou financeiro. Coletar exames, realizar eletrocardiograma, encaminhar a radiografia de tórax ou tomografia, realizar controle de diurese e garantir repouso do paciente. As referências. Muito obrigada. Obrigada, gente. Era isso.